Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir juntos os objetivos de hoje. Vamos lá? Bom, faremos a leitura do gênero textual causo, certo? Vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão utilizadas, reconhecer as características do gênero e identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Perfeito. Agora é o seguinte, vamos lá. O título do causo que vamos ler é Vai e Vem. O Vai e Vem. O que será que é Vai e Vem? Né? Sobre o que será que ele trata, né? Esse texto. Você imagina o que possa ser? Qual será o assunto, o que está envolvido, quem é o personagem, enfim. Nós ficamos imaginando, muitas vezes o título ele nos dá um indicativo, né? Ele nos mostra sobre o que é o assunto principal, então, do texto. Mas nem sempre, às vezes é um mistério, né? Então, nesse caso, vai e vem, talvez seja um pouquinho misterioso, mas já vamos descobrir. Vamos lá, então? Bom, vamos à leitura então. O vai e vem, acompanhe junto comigo. Era um dia um velho chamado Zusa, que trabalhava pelo ofício de carapina. A sua oficina era um brinco, sempre muito asseada, a ferramenta muito limpa, tudo nos seus lugares. Mas a mania do velho era batizar cada ferramenta com um nome próprio. O martelo chamava-se toque-toque, o formão rompe-ferro, o serrote vai e vem. Quando um carapina do lugar precisava de uma, corria logo à oficina do Zusa, a pedir-lhe de empréstimo. Mas tantas lhe fizeram, demorando a entrega ou ficando com as ferramentas algumas vezes, que o velho resolveu parar com os empréstimos. Certo dia, foi à oficina um menino, de mando do pai, e disse: Papai mandou-lhe muitas lembranças e também pedir-lhe emprestado o vai e vem. Mestre Zuzas pôs as cangalhas no nariz e respondeu: Menino, volta e diz a teu pai que se vai e vem fosse e viesse, vai e vem ia. Mas como vai e vem vai e não vem, vai e vem não vai. Então, olha que interessante. Então, vai e vem. Vocês perceberam ali, então, que o nosso personagem aqui, o Zusa, ele coloca ali, então, nome para cada ferramenta. Então, ele dá um nome. Assim como, às vezes, nós damos um nome, não tanto a objetos, mas às vezes ao animalzinho, por exemplo, né? Nós damos um nome para eles, né? Certo? Então aqui essa história acaba sendo um pouco interessante, não é mesmo? Muito bem, eu achei pelo menos, espero que você também tenha achado interessante. Bom, vamos então fazer a nossa atividade de número 1, tá? Leia com atenção o nosso trecho e responda o seguinte: Você já ouviu a expressão ofício de carapina? O que significa? Que expressões no texto contribuem para a compreensão do seu significado? Já voltamos.
Legal. E aí, você conseguiu então identificar o que o professor solicitou? Vamos ver juntos aqui então a correção? Acompanhe aqui. Bom, então olha lá. O ofício de carapina é uma profissão, pessoal, certo? As expressões que contribuem para a compreensão ali do significado são trabalhava, então nós percebemos que era uma forma de profissão, né? Trabalhava. Ofício também, né? A ocupação dele. Oficina e a palavra ferramenta. Então todas essas palavrinhas aqui ajudaram a compreensão em relação, né? De que se trata de uma profissão, beleza? Muito bem. Bom, agora vamos à atividade de número 2. Eu peço que você observe aqui o trecho, leia com atenção e responda o seguinte, pelo contexto. Então, o contexto é aquilo que está ali colocado, certo? Pelo contexto do texto, responda, qual é a profissão deste personagem chamado Zusa? Já voltamos. Legal, e aí? Você conseguiu responder? Espero que sim. Vamos conferir juntos se você acertou? Vamos lá então, eu perguntei qual é a profissão do personagem Zusa. Você conseguiu identificar? Bom, sabemos então que se trata de uma profissão, né? O ofício de carapina, certo? Mas qual será que é essa profissão? Vamos ver? Vamos lá. Então, olha lá. Provavelmente, né, pelas ferramentas utilizadas ali, né, então observando o contexto em que aquilo ali foi colocado, nós observamos que provavelmente trata-se da profissão de marceneiro, certo? Olha lá, era um dia um velho chamado Zusa que trabalhava pelo ofício de carapina. A sua oficina era um brinco, sempre muito asseada, a ferramenta muito limpa, tudo nos seus lugares, né? Quando nós falamos lá, serrote, né? Envolve madeira, a gente corta madeira com serrote, né? Então, justamente por todas essas dicas, nós chegamos à conclusão de que trata-se da profissão de marceneiro. Beleza. Bom, vamos refletir aqui juntos, então, sobre esse trecho. Acompanhe aqui comigo. Vamos ler. Era um dia um velho chamado Zusa, mas a mania do velho era batizar cada ferramenta com um nome próprio. O martelo chamava-se toque-toque, o formão rompe-ferro, o serrote vai e vem. E agora a perguntinha é a seguinte, quero perguntar para você, por que o nome do velho foi escrito, então, com letra inicial maiúscula, certo? Enquanto o nome das ferramentas foram escritos
com inicial minúscula. Por que será? Pensa no seu nome. Como é o seu nome? Vamos supor que o seu nome seja Eduardo. Eduardo se escreve com inicial maiúscula. Por quê? Porque trata-se de um nome próprio. O nome da sua cidade. Como é o nome da sua cidade? Também, nós sabemos que os nomes de cidades também são nomes próprios. Então, seja qual for a sua cidade, então quando você for escrever o nome dela, você vai escrever também com inicial maiúscula. E assim, várias situações que nós precisamos então utilizar ali a inicial maiúscula, certo? Mas aqui, nós observamos ali que apesar, de os objetos receberem ali um nome, nós observamos que a inicial deles não era escrita com maiúscula, e sim com minúscula. Por que será que isso ocorreu? Vamos conferir juntos, então? Olha lá. O nome do velho, então, trata-se de um substantivo próprio, Então, os nomes, todos os nomes de pessoas, de objetos, de sentimentos, de profissões, todos esses nomes são substantivos. Mas aí nós separamos, Temos os tipos de substantivos. Substantivos próprios, substantivos comuns, certo? Então, alguns, objetos são substantivos que não são substantivos próprios, enquanto os nomes de pessoas, de lugares, como o nome da cidade, por exemplo, é substantivo próprio, tá? Então, olha lá. Então, o nome do velho é um substantivo próprio e o das ferramentas trata-se apenas de um substantivo comum e não de um substantivo próprio, por isso não necessita ser inicial maiúscula quando o substantivo é comum, apenas quando ele é substantivo próprio. Perfeito? Conseguiram relembrar? Então, às vezes eu fico bravo quando alguém erra, Como que você errou a inicial do seu nome e você escreveu com minúscula? Não pode, isso você aprende lá no ensino fundamental 1 já, Quando você está aprendendo a escrever o seu próprio nome, as professoras sempre dizem, olha, observem, preste atenção, o seu nome tem que ser sempre com inicial maiúscula, certo? Mas ainda nós percebemos pessoas errando no 6º, no 7º ano, às vezes acabam errando e escrevendo com minúscula o seu próprio nome, certo? Cuidado. Bom, atividade de número 3. A perguntinha é a seguinte: explique a relação de sentido existente no fato de um martelo chamar-se toque-toque e o serrote vai e vem. Já voltamos. Legal, e aí? Você descobriu então qual relação então que existe, entre a forma ali toque-toque, e o martelo e a forma vai e vem para o serrote? Qual que é essa relação que foi colocada ali? Você observou? Bom, vamos ver. Do que será que se trata, Quando nós falamos toque-toque ou vai e vem, nós estamos observando o quê? Um certo barulho, talvez, uma relação,
do que a ferramenta produz ali. Vamos ver? Olha lá, a relação então de sentido consiste no seguinte, né? No uso das onomatopeias, vocês perceberam, né? Então, onomatopeia representa barulhos, né? Ruídos, enfim, né? De objetos, de animais, por exemplo, né? Então, esse recurso chamado onomatopeia é bastante utilizado, por exemplo, nas histórias em quadrinhos, mas também em alguns outros textos, né? Mas principalmente nas histórias em quadrinhos, vocês vão perceber bastante as onomatopeias. Então, olha lá. Então, representa como se fosse o apelido, então, dado aquelas ferramentas, né? Toque, toque. Então, quando o martelo encosta ali, bate, né? Faz um som parecido com esse. Não é exatamente toque, toque, né? Mas parecido. E vai e vem, né? A ideia do serrote. Vai e vem quando ele está serrando a madeira, né? Vai e vem, né? Então, essa relação que foi colocada ali, então, pelo autor aqui do nosso caos. Perfeito? Entenderam, então, o porquê desses dois nomes? Bom, falando sobre o gênero causo, né? Que características, então, que nós podemos encontrar nos causos? Observe aqui comigo, né? Causos são o quê? Histórias narrativas, né? Principalmente, elas partem do oral, mas, como nós podemos perceber, elas podem também ser transcritas, né? Então, ser colocadas na forma escrita, tá? Elas são engraçadas, mas podem também ser assustadoras, tá? Devem ser contadas obedecendo algumas regrinhas básicas. Que regras, né? Um causo, para ser bem contado, ele tem que conferir às palavras uma boa entonação, para passar uma certa emoção ali à pessoa que está ouvindo, né? Se ela não se sentir emocionada ou tocada, aquilo ali não vai fazer grande sentido, tá? Tem que ter um ritmo, talvez o sotaque que o personagem possa ter naquele momento, né? Se ele é um caipira, por exemplo, né? Esses elementos, eles são fundamentais para capturar a atenção, então, de quem está acompanhando aquela leitura, ou principalmente quando está se ouvindo aquela história. Bom, atividade do número 4. Observe aqui. Temos aqui um trecho para você observar e responder o seguinte: com que sentido a palavra brinco, que está destacada no trecho, foi utilizada? Já voltamos. Certo, e aí, você conseguiu identificar então, aqui dentro desse trecho aqui, qual o sentido então da palavra brinco, né? Então, a oficina era um brinco, com qual sentido então foi utilizado? Vejamos.
Olha lá, no contexto, né, porque a palavra ela só faz sentido dentro do contexto, a palavra brinco diz respeito ao quê? A limpeza, a ótima organização ali dentro da oficina, do local de trabalho ali do personagem. Portanto, o sentido é diferente do habitual, que é o brinco em relação àquele objeto, né, que se coloca nas orelhas, por exemplo, né? Então, o sentido não é o sentido que a maioria talvez pudesse perceber, certo? Beleza. Bom, a linguagem dentro dos causos, como que ela funciona? Os causos muitas vezes utilizam-se de palavras e expressões regionais, e isso ocorre devido à variação linguística. Caso sintamos alguma dificuldade em compreender o sentido de uma palavra ou expressão, devemos utilizar o nosso dicionário ou ainda pesquisar na internet, né? Então é bem importante, não podemos ficar com dúvida. Se eu não entendo algo, eu preciso pesquisar, eu preciso buscar essa informação. Senão eu não vou compreender a história como um todo, às vezes, né? Por não entender uma palavra, a compreensão fica prejudicada. Então sempre pesquise. Bom, atividade de número 5, quero que você observe aqui o trecho e responda, de acordo com o contexto, certo? Qual seria o significado da palavra cangalhas? Já voltamos. Legal, e aí, você conseguiu descobrir então o significado desta palavrinha aqui? Cangalhas. Conseguiu? Se ainda não, vamos corrigir então aqui, ou vamos marcar então a resposta correta. Observe lá. Então, olha lá. Cangalhas, né? Mestres usa pôs as cangalhas no nariz e respondeu. Então, aqui nós percebemos que cangalhas é uma designação comum para óculos, certo? Então, se ele pôs no nariz, né? Que objeto que nós colocamos no nariz? Exatamente um óculos. Beleza? E na aula de hoje, o que nós observamos? Fizemos a leitura de um causo, conhecemos algumas características desse gênero e compreendemos o significado de algumas expressões. Então, agradeço a todo mundo que acompanhou a aula, espero que seja útil a você e até a próxima.